Tem horas em que você olha ao redor e tudo parece fora do lugar. Você se esforça, tenta fazer o certo, mantém a consciência limpa. Mas o mundo parece recompensar exatamente o contrário. Quem mente, sobe. Quem finge, conquista. Quem manipula, vence. E você, preso à ideia de que ser bom basta, se sente cada vez mais exausto, invisível, injustiçado. Mas aqui vai uma verdade difícil e libertadora. Você não está perdendo porque é burro. Você está perdendo porque insiste em jogar limpo num jogo sujo. Enquanto você age com sinceridade, outros jogam com aparência. Enquanto você espera respeito, outros projetam poder. Enquanto você entrega o coração, outros constroem estratégia. E isso dói. Dói porque parece errado. Mas o que você sente como injustiça, Maquiavel descreveu como realidade. Maquiavel nunca te enganou, nunca te mandou ser mal. O que ele disse foi mais profundo, mais prático, mais cortante. Seja eficaz. O resto é ilusão moral. Você pode se apegar à sua bondade como um escudo, mas o mundo não luta com escudos. Ele usa máscaras, palavras bem colocadas, gestos calculados. Quem domina o jogo entende que a aparência vale mais que a essência, que parecer forte importa mais que ser justo, que controlar a percepção dos outros é o primeiro passo para se tornar intocável. E talvez, lá no fundo, você já tenha sentido isso. Aquele momento em que você foi ignorado, mesmo tendo razão. Aquele instante em que sua gentileza foi lida como fraqueza. Aquele silêncio do outro que gritou mais alto do que qualquer argumento seu. São nessas cenas que a vida te dá a resposta. Ou você aprende a manipular o jogo, ou será manipulado por ele. Esse vídeo é para quem cansou de perder sendo sincero. Para quem quer aprender a jogar sem perder a alma. Você vai entender onde sua ética virou prisão. Vai ver como o medo e a admiração podem se tornar ferramentas. Vai aprender por que manipular pode ser um ato de inteligência emocional, e não de malícia. E, principalmente, vai descobrir que só há um caminho real para o respeito: tornar-se alguém perigoso. E, mesmo assim, escolher o controle. Você está prestes a acessar um manual silencioso de poder mental. Não para se tornar alguém cruel, mas para finalmente parar de se destruir por ingenuidade. Aqui, verdade e estratégia caminham lado a lado. Bem-vindo ao início da sua transformação. Você foi ensinado que ser bom é suficiente, que se fizer tudo certo, as pessoas vão reconhecer, que a justiça é uma força invisível que premia os puros de coração. Mas na prática, você já viu o oposto. Já viu gente honesta ser passada para trás. Já viu quem entrega tudo ser descartado sem piedade. Já viu os bonzinhos implorarem por respeito enquanto os estrategistas comandavam a sala. Existe um erro invisível que dilacera silenciosamente o homem bem-intencionado. Acreditar que virtude por si só gera lealdade. Não gera. Virtude sem poder é só enfeite. Virtude sem força é apenas decoração moral no campo de batalha da vida. Maquiavel já dizia: o príncipe não precisa ser bom, ele só precisa parecer ser bom. E isso muda tudo. Você acha que está sendo ético, mas está sendo previsível. Você acha que está sendo justo, mas está sendo vulnerável. Enquanto você se esforça para mostrar seu coração, o outro só observa seu ponto fraco. Quantas vezes você foi leal esperando reciprocidade e recebeu traição? Quantas vezes alguém te elogiou com um sorriso, enquanto, por trás da cortina, preparava sua demissão? O mundo profissional está cheio de chefes que abraçam na sexta e cortam na segunda. Relacionamentos onde o carinho é só isca emocional. E negociações onde a gentileza serve apenas para baixar sua guarda. A pergunta que você precisa se fazer é simples e brutal. Onde sua moral virou prisão e não estratégia? Você foi condicionado a acreditar que ética é sinônimo de passividade. Mas ética não é fraqueza. É escolha consciente feita por alguém que poderia esmagar, mas prefere observar. Sem poder, sua ética vira desculpa para os outros te ignorarem. Com poder, sua ética vira um ato de soberania. A partir de agora, não abandone sua ética, mas pare de usá-la como escudo frágil. Transforme-a em espada. Uma espada invisível, que você carrega na calma do olhar, na firmeza da postura e na consciência de que ser justo não é ser inocente. Ser justo é ser letal e, ainda assim, escolher a compaixão. Existe uma resistência quase infantil em aceitar essa palavra, manipular. Ela soa suja, traiçoeira, como se quem a usasse estivesse automaticamente corrompido. Mas essa é a armadilha. O medo da manipulação só é alimentado por quem nunca entendeu o que ela realmente é.
Manipular não é mentir, é ler o outro com precisão, é prever reações antes que elas aconteçam, é dominar o tabuleiro emocional sem derramar uma única gota de suor. O verdadeiro líder, o que comanda sem gritar, o que impõe presença sem ameaçar, ele manipula, com inteligência, com silêncio, com leitura de ambiente, com domínio da própria linguagem corporal, do tom da voz, do timing. Maquiavel chamava isso de simulação. O poder depende mais da imagem do que da verdade. O que importa não é o que você sente, é o que o outro pensa que você está sentindo, é o que você permite que ele veja. Você já entrou em uma sala onde ninguém falava alto, mas todos seguiam a ordem de alguém em silêncio? Já esteve em um relacionamento onde a pessoa não gritava, mas te desarmava com o olhar? Esse é o poder de quem manipula com sutileza. Quem entende que emoção é estratégia e não fraqueza. O erro de quem rejeita a manipulação por pureza é simples. Ele vira peão. Peão das emoções alheias. Peão da própria impulsividade. Peão dos discursos prontos de quem simula compaixão enquanto esconde ambição. Mas há um limite, e você precisa respeitá-lo. Manipular demais, sem ética, sem direção, destrói reputações. Vira jogo de espelhos. Vira paranoia. O verdadeiro poder não precisa estar presente o tempo todo. Ele age e se retira. Controla o suficiente para direcionar, mas nunca o tempo todo para escravizar. Então guarde isso. Manipular com consciência é liderar com inteligência emocional. É usar a mente do outro como campo de observação, não de ataque. É tocar o invisível com precisão cirúrgica. É entender que quem controla as reações controla a realidade. Você foi ensinado a ser agradável, a sorrir para conquistar, a ser simpático, acessível, gentil. Mas talvez ninguém tenha te contado que simpatia demais enfraquece. E que ser legal, quando não há respeito, é o caminho mais curto para ser descartado. Maquiavel foi direto. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Essa frase não é sobre crueldade, é sobre hierarquia emocional. Quem causa admiração pode ser querido. Mas quem impõe limites e sabe onde parar é quem realmente conquista respeito. Pense nas suas experiências mais marcantes. Quantas vezes você foi ignorado por ser legal? E quantas vezes alguém te tratou com seriedade? Depois que você foi firme, claro e negociável? O erro fatal dos legais demais é simples. Eles confundem ser aceito com ser respeitado. Eles confundem carinho com comando. Mas a neurociência mostra que o medo, quando controlado, ativa mais obediência que o afeto. O cérebro humano reage ao imprevisível, com mais atenção do que ao previsível e agradável. Não se trata de inspirar terror, mas de gerar presença. De entrar em um ambiente e, sem dizer uma palavra, deixar claro: aqui, meu limite não é negociável. Faça agora um exercício mental. Volte em sua memória. Reveja situações em que você tentou agradar e foi ignorado. Agora, compare com aqueles momentos em que você colocou ordem, com postura, com firmeza, e todos ouviram. Esse contraste é a resposta que você precisava. Admiração e medo são irmãos secretos. Ambos geram respeito, mas só quando você os usa com consciência. Se você é apenas temido, vira tirano. Se é apenas admirado, vira enfeite. Mas quando equilibra os dois, você se torna referência. Você se torna intocável. A verdade é um valor nobre, mas não é isso que te protege. O mundo não premia quem diz a verdade. Premia quem controla o que os outros acreditam ser verdade. Essa é a arte sutil, muitas vezes desconfortável, de compreender que percepção é mais poderosa do que realidade. Maquiavelismo puro. A verdade é irrelevante quando a narrativa está sob seu comando. Você pode ser brilhante, justo, puro nas intenções, mas se não souber o que mostrar e o que esconder, será apenas mais um gritando no vazio. Ser você mesmo é ótimo, mas só se você souber moldar o reflexo que os outros verão. Autenticidade total é uma armadilha para os ingênuos. Não é sobre falsidade, é sobre sabedoria. Você não precisa mentir, mas precisa escolher com estratégia o que revela e o que silencia. A psicologia do impacto já mostrou. O cérebro humano não busca verdades absolutas. Ele busca segurança, busca referência. Busca alguém que pareça saber o que está fazendo. Essa é a chave. Você pode ser a pessoa mais correta do ambiente, mas se sua imagem não comunica força, você será ignorado. Você pode ter as melhores intenções, mas se sua postura for hesitante, o mundo vai te ver como fraco. E aqui entra o fator silencioso. Quem controla a narrativa não precisa se justificar. Ele se torna inevitável. Sua presença fala mais alto do que qualquer explicação.
Sua expressão, sua pausa, seu silêncio, tudo vira símbolo de domínio. Torne isso prático agora. Escreva com clareza a imagem que você quer transmitir. Frieza estratégica, presença tranquila, respeito silencioso, escreva. E depois, haja como se já fosse real. Porque o cérebro dos outros não lê sua essência. Ele interpreta o que você entrega com consistência. Controle a percepção, e você muda o mundo sem gritar. Há um sofrimento escondido em quem acredita demais na justiça. Um sofrimento que se repete em ciclos. Você faz o certo, você é justo, você tem razão. E mesmo assim, perde. Perde espaço, perde respeito, perde voz. Acreditar que estar certo te protege é uma das ilusões mais perigosas da mente. Porque te faz baixar a guarda, achando que o mérito será suficiente. Mas Maquiavel foi cruelmente honesto. As leis são inúteis sem força para impô-las. O mundo não é governado por quem está certo. É governado por quem tem estrutura. Por quem entende que idealismo sem braço vira lamento. Por quem parou de esperar que a razão falasse mais alto e começou a construir autoridade. A dor do idealista é essa. Ele espera a transformação onde só a imposição muda o jogo. Ele prega paciência onde o que falta é presença. Ele suplica compreensão quando o que realmente precisa é ser temido. Sim, ser temido. Não pelo caos, mas pela clareza, pela firmeza, pelo limite que você estabelece com os olhos, com o silêncio, com a postura de quem não implora. Quanto mais você justifica sua bondade, mais fraco parece. Quanto mais você tenta convencer, mais o outro percebe que você precisa de aprovação. E o que precisa de mais, perde valor. Chega um momento em que você precisa fazer uma escolha radical, abandonar a necessidade de ser entendido. Você não está aqui para explicar sua ética. Você está aqui para encarnar sua autoridade e depois, só depois, ser respeitado por ela. Porque no fim, o fraco perde mesmo quando tem razão, mas o forte, o que sustenta sua razão com presença, esse transforma até o silêncio em comando. Você passou a vida tentando ser luz, tentando agradar, tentando ser o certo no meio do caos. Mas talvez ninguém tenha te dito que a luz só brilha com força quando conhece profundamente sua própria escuridão. Carl Jung foi claro: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a sua escuridão. E o que ele dizia não era poético, era cirúrgico. Porque enquanto você nega sua sombra, ela te governa. Enquanto você finge que não sente raiva, carência, orgulho, essas forças continuam te sabotando nos bastidores. O perigo não está em ter um lado sombrio. O verdadeiro perigo está em fingir que ele não existe, porque quem não reconhece sua sombra se torna manipulável por qualquer um que reconheça, por qualquer um que saiba ativar seus gatilhos, por qualquer um que entenda como provocar sua dor não resolvida. Você precisa se tornar alguém perigoso, mas esse perigoso não é o violento, o reativo, o vingativo. É o homem que conhece o próprio abismo e, por isso, anda com firmeza. É o homem que poderia dominar, esmagar, silenciar e escolhe não fazê-lo, não por fraqueza, mas por domínio. O mundo não respeita quem é bom, respeita quem tem poder, e dentro desse poder, decide agir com ética. Não há pureza real sem força por trás. Não há compaixão autêntica sem capacidade de destruição contida. Esse é o segredo que a sociedade não quer te contar. Pare de tentar vencer com justiça em um jogo onde o único pecado é ser ingênuo. O que você precisa cultivar a partir de hoje é a sua presença letal e silenciosa, a sua disciplina oculta, a sua espiritualidade com os pés no chão e os olhos abertos. Você precisa aprender a ser admirado e temido, a se calar e ser ouvido, a entrar em qualquer lugar e ser percebido, mesmo quando não diz uma palavra. Essa é a nova versão de você, a que não implora por respeito, mas carrega uma aura que o impõe, a que não finge ser luz, mas acende, porque aceitou sua escuridão. Agora deixe nos comentários se esse vídeo te ajudou e assista ao próximo vídeo que está na tela. A sua transformação começou aqui, mas seu poder real começa na prática.